Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Sociedade Luz, Paz e Caridade. Peço a todos que, se desejarem separar uma água para ser irradiada durante o passe, no final da palestra, podem deixar preparados. Bom, vamos iniciar com a nossa prece inicial e assim dar início às nossas atividades de hoje. Vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir para Ele e os seus bons espíritos que nos protejam e nos ajudem neste momento a partilhar dessas boas vibrações que nos encontramos aqui e em nossas casas. Agradecemos também por toda a oportunidade de conseguir explanar os conhecimentos aqui abordados hoje. Que assim seja. Hoje a gente vai ter uma palestra do capítulo 14, item 8, que fala sobre família corporal e família espiritual. A nossa palestrante de hoje, a Berenice, se quiser descer. Boa noite a todos. Estamos muito felizes de mais uma vez aqui estar com vocês, onde nós vamos conversar sobre esse capítulo. Honrai a vosso pai, honrai a vossa mãe. No item 8, mais especificamente, ele nos fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Nós pensamos assim: como é bom ter a nossa família. Se todos nós agora fôssemos fazer uma reflexão mais profunda, nós iríamos dizer como é bom ter a nossa família. Ter uma família que nos acolheu quando chegou, uma família quando nós chegamos aqui de braços abertos, nesta terra novamente, e uma família que nos acompanha. Uma família material. Pai, mãe, que nos dão a certeza de podermos contar com o corpo físico. Por quê? Nós escolhemos aquela família, ainda quando estávamos nos preparando para reencarnar. Nós escolhemos vir por uma necessidade que nos impelia para que viéssemos com esta ou aquela família. Costumamos, quando falamos neste assunto, sempre dizer: estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Porque elas são necessárias para a nossa evolução. Elas são, assim, de uma necessidade nesta ajuda para que possamos caminhar. E nós vamos nos reportar a uma bela passagem de Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Quando Mateus nos diz, contando, Cristo estava com os irmãos de fé, seus apóstolos, as pessoas que vinham até ele para ouvi-lo. E ele estava sentado ali, conversando, não a bel prazer, estava em ensinamentos. E o Cristo, junto com aqueles homens que o seguiam, que organizavam tudo para que o povo chegasse. E o povo, assim, a gente pensa, era um povo. Não, 50, 20, 50 era muito, né? 20, 30 pessoas, 10, 12, não importa o número. Importa a qualidade do que era ensinado, pregado.
e, consequentemente, vivenciado por ele. Aí chegam para o Cristo e dizem assim: tua mãe, teus irmãos estão aí fora a chamar-te. Cristo olha para aquela pessoa que disse isso. Olhou para toda a assembleia que estava ali em volta dele. Olhou profundamente e disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ficou aquela pergunta no ar. E aí ele diz: quem faz a vontade de meu Pai, este é o meu irmão. Este é minha mãe. Estes são os meus parentes. Por conta nossa, nós acrescentamos. E aí, num primeiro momento, parece assim o quê? Que o Cristo estava desprezando aquelas pessoas que o vieram chamar. Ou até mesmo sua mãe, que ele tanto amava e tanto seguia, no sentido de quando ela preocupava-se com ele sempre deixava bem claro que ele faria a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas a mãe dele ele respeitava e amava. A mãe da parentela corporal, Maria. E aí, mas não havia um desrespeito nisso, de maneira nenhuma. Ele estava deixando bem claro: quem faz a vontade de meu Pai. Aqui a gente pode interpretar. Qual é a vontade do Pai para cada um de nós? A vontade do Pai é que estejamos aptos, conscientes, para modificar o nosso interior. Para identificar aquelas mazelas que trazemos e que sabemos que são deformações morais, muitas vezes pela indisciplina, pela negligência, nós continuamos a agir de maneira igual, novamente uma nova encarnação. Então, quem faz a vontade de meu Pai? Aquele que faz uma visitação mais íntima, mais interna, e vê: sou ainda fofoqueiro, só exemplos que eu estou dando, né? Invejoso, me magoo facilmente, ainda não quero tão bem o irmão, e aí por diante. Todas aquelas deformações espirituais, aqueles defeitos que temos, e nós sabemos, queridos irmãos, porque nós sabemos exatamente, se nós formos identificarmos mais a fundo, nós vamos saber quais as virtudes que dispomos, o que temos de bom em nosso coração e quais aqueles defeitos que já imperam em nossa caminhada há muito tempo e que nós somos remanescentes. Continuamos vivenciando e vivenciando, encarnações após encarnações. Aquele que faz a vontade de meu Pai. Ou seja, Deus quer o melhor para cada um de nós. Ele nos criou simples, ignorantes, no sentido exato do termo. No sentido de caminharmos, progredirmos, evoluirmos, crescermos, sermos melhores amanhã do que hoje somos. Ele nos criou para isso, para o progresso, para a felicidade, para a caminhada mais serena. Mas nós, pertinentes que somos nos equívocos, em querer ser assim e não mudo, ou muitas vezes em não querer reconhecer-se, porque nós temos que nos visitar. Porque já nos foi dito lá muito antes do Cristo qual seria a porta para a felicidade. Conhece-te a ti mesmo, diz Sócrates, muito antes do Cristo. Porque nós só podemos modificar, queridos irmãos, reformar, transformar aquilo que não está legal. Por exemplo, vamos botar uma roupa.
a roupa está frouxa, emagrecemos, enfim, ou engordamos, nós precisamos fazer uma adequação, uma costura, aumentar ou diminuir, apertar o elástico, botar mais um botão, mas nós reconhecemos que a roupa não está adequada para nós. Então, fazendo assim uma analogia, fazendo uma comparação perfeita, se nós reconhecermos aquilo que não está legal em nós, nós vamos, por certo, querer transformar, modificar, reformar. E o reformar aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque o reformar muitas vezes reforma-se assim meio que de mau grado. Não, nós temos que ter vontade, certeza, querer no sentido de vou fazer, posso me complicar, pode demorar mais, posso ser mais negligente, mas eu vou fazer, eu vou começar. E assim é o nosso dia a dia. Então, quando Cristo diz, minha mãe, os irmãos, os meus parentes são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ou seja, que já caminham, que já trilham as estradas do bem, da verdade, a estrada de querer fazer para o outro aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito. Porque esta é a regra áurea, queridos irmãos. Regra áurea no sentido de querer para o outro aquilo que eu quero para mim. Ensinamentos também do Cristo. Mas aí nós voltamos. Mas os meus parentes são esses. A parentela corporal, ou seja, a física, a de sangue. Quando chegamos aqui, que esse pai e essa mãe nos oportunizou um corpo físico através da reprodução. Chegamos aqui, esquecendo um passado delituoso, e por certo é necessário que assim seja, porque muitos equívocos tivemos ao longo da caminhada, porque aí podemos pensar assim, mas por que muitos equívocos? Eu não tenho equívocos, posso pensar assim, eu não tenho equívocos. Eu já fiz a trilha que tinha que fazer. Não, nós temos porque estamos num planeta de provas e expiações, alguns já apurando mais, alguns já saindo da zona de conforto dos equívocos. E enfrentando uma zona mais turbulenta de transformações, de melhoria e de progresso. Então, essa parentela corporal é aqueles parentes que nós temos. A mãe que recebemos, o pai, os irmãos, o tio, a avó, o filho, o esposo, a esposa, o neto, os primos, e vai alastrando-se. Parentela corporal, consanguínea, material. Precisamos, através de cada reencarnação, de uma estrutura familiar para que nos recebam. Uma estrutura. Ah, mas não funciona muito bem, poderemos pensar neste momento. Há crianças abandonadas, há crianças que têm que ser adotadas, há crianças que, enfim, não estão com sua família, estão em instituições. Não nos compete julgar. Nos compete a ajudar. É diferente. Ah, mas eu não posso levar uma criança para minha casa. Mas eu posso orar por aquela criança. E pela família dela. Porque se chegou aquele momento, se chegou aquela situação, é porque a família não estava adequadamente estruturada. Então, esta é a parentela corporal. Que nós, muitas vezes, amamos os seres que ali estão. Nos identificamos. E muitas vezes não gostamos. Muitas vezes vivemos meio que as turras, meio que batendo de frente, meio que não aceitando as pessoas como são. Nós queremos modificá-las a nosso bel prazer. Nós queremos que as pessoas vivam de acordo com o nosso parecer e com a nossa visão, muitas vezes estreita, muitas vezes sem aceitação daquele irmão. Ah, porque tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Estamos todos no lugar certo, com as pessoas certas. Não precisa ser assim. Pode ser diferente. E melhor, por certo. E temos a parentela espiritual. Porque como espíritos imortais que nós somos,
nós viemos através das migrações reencarnatórias, ou seja, uma existência, 2, 3, 4, quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento e progresso. Para que sejamos aquele espírito imortal que Deus nos criou para a felicidade. Um espírito íntegro, bom, caridoso, justo e que já viva no amor. Mas o mesmo espírito transitando por diversas reencarnações. Então, mas esse espírito, quando retornamos, porque todos vamos retornar, queridos, isso aqui não tem, lamento informar, todos nós retornaremos um dia. Como eu tenho 2 netos de 6 anos, um dia com 4 anos um deles falou assim para mim: vovó, vai chegar um momento, né, vovó, que nós vamos ter que voltar, né? Eu disse: para onde, meu amor? Nós voltando da praia. Eu pensei que ele queria voltar para a praia. E ele disse: vovó, para lá onde a gente estava, olhando vocês quando vocês estavam nos esperando. Aí eu, opa, vou dar corda, né? Vou dar corda, é claro. E aí eu falei: tá, mas onde é que vocês estavam? Ah, vovó, lá para cima, né? Aí eu digo: opa, espírito melhor que nós, né? Estava mais para cima, espírito melhor do que eu, pelo menos. E aí ele falou, ele disse assim: vovó, quando nós ficava lá cuidando vocês, esperando a hora de vir, e tivemos que vir junto, né? Porque eu tenho netos gêmeos, tivemos que vir junto, ele disse pro outro. E aí ele falou assim: sabe, vovó, a gente começou a vir, e depois nós vamos ter que ir. Aí eu disse: tá, e como é que vai ser esse ir? Ah, vovó, vai um, vai outro, depois toda a galera se encontra lá. E eu achei coisa mais querida, né? Eu disse: qual é a galera? A morrida, né, vovó? Porque a gente tá aqui, a galera vivida. Gente, eu nunca tinha escutado de uma criança, quem sabe que eles vêm bem, já muitos até de outros planetas, não estou dizendo que meus netos eram, mas assim, ó, com tanto discernimento explicando galera vivida, galera morrida. É o que ele podia me dizer. Então, realmente, nós, enquanto estamos na erraticidade, neste período, aguardando a nova reencarnação, nós somos espíritos imortais, como agora aqui. Vos fala um espírito imortal, revestido de um corpo físico com uma família material e com uma família espiritual. Quem são? Quem é? De onde vem esta família espiritual? Muitos nem vieram ainda. Estão nos aguardando no retorno à pátria espiritual. São espíritos afins a nós, que já vivemos em outras existências ou não, mas na erraticidade nos encontramos e fortalecemos laços. Nós reconhecemos, nós fortalecemos um ao outro, ajudamos-nos, enquanto nós mergulhamos no corpo de carne, esses amigos, essa família espiritual, que ela é imensa. Eles ficam orando para que tenhamos sucesso novamente, agora em um corpo físico. E nos aguardando ao retorno para nos abraçar e dizer: que bom que tu chegastes, estávamos te aguardando. São espíritos que nos reconhecemos pelo olhar, não precisamos falar, precisamos simplesmente amar. E aí, queridos irmãos, muitas vezes nessa família corporal, nessa parentela material, muitas vezes não gostamos como falávamos, deste ou daquele. O filho mais difícil é a prova para nós de perdoar, amar e dar a mão. O esposo, muitas vezes, mais comprometido, é a prova, a provação que nós pedimos para vir aqui e cumprirmos. Como diz Emmanuel, muito bem para nós, nos alerta. Evolução para o 3º milênio, Carlos Toledo Risini, ele nos diz: todos nós somos espíritos enfermos, mais ou menos solicitando alta. Todos nós. Estamos num grande hospital que é o planeta Terra, por necessidade de estar, sim, com aqueles parentes
E aí, queridos irmãos, muitas vezes o adversário que chega em nosso lar, ele chega como pai, como mãe, como filho, mas principalmente como filhos ou parentes próximos enquanto crianças, com aquela ternura, para que possamos refazer os laços. São espíritos antagônicos, espíritos que não combinamos muito no plano espiritual, por opiniões, por modos de ser. Muitas vezes, por grandes tristezas de abandono, de esquecimento, de negligência conosco. E aí chega ao nosso lar um filho. Por filho ou por neto. Ou por irmão menor. Ou por irmão maior, não importa. Ou por pai ou por mãe. E aí a gente tem a condução, se for em paz, agora de nós, para o bem. A condução moral, a educação de maneira geral e a educação moral evangélica, falar de Jesus, mas não só falar, viver Jesus, viver os ensinamentos do Mestre. Então, queridos irmãos, neste momento a gente tem que pensar assim, vamos fazer uma interrogação para o nosso coração. Quem dentro do meu lar, da parentela material, quem dentro do meu lar neste momento, respondam para si mesmos, precisa da maior atenção minha e por certo do maior acolhimento, de uma dedicação mais exclusiva. Se já não está mais no meu lar, eu posso pegar um telefone e ver como está, fazer uma visita, dar um abraço. Queridos, quem precisa? E com certeza não vai ser aquele que amamos. É aquele que nos causa maior transtorno. Que basta muitas vezes olharmos e uma repulsa vem. É porque alguém, de um de nós no passado, fez algo para alguém. Um de nós prejudicou o outro. E chega-nos como família. E esta família muitas vezes extingue-se quando retornamos. Era só por um período. Era só por hora estarmos juntos. E perdemos a oportunidade de reconciliarmos, de recomeçarmos e de perdoarmos. Não vamos nem falar aqui de amor, de perdão, de esquecimento daquela ofensa, de querer viver melhor, de querer sair daqui da terra quando retornarmos, com dever cumprido, no sentido de ter recebido aquele espírito e ter encaminhado, perdoado. Não consegui amar, mas eu já perdoei. Não consegui perdoar ainda, mas eu já desculpei. Não consegui desculpar ainda, mas eu estou me esforçando para isso. E isso é constantemente, é dia a dia. É amanhã, é hoje se tivermos ainda tempo. Então, a parentela corporal, ela é muito, assim, ela termina. Ela termina. E nós retornamos ao plano espiritual, reencontrando a nossa parentela espiritual. Se estiverem reencarnados, vão encontrar-se conosco durante o sono do corpo físico e vão nos abraçar e dizer que bom ver você novamente aqui entre nós. Porque nós, do plano espiritual, enquanto estamos naquele período, aguardando uma nova oportunidade, nós refazemos a caminhada. Vimos o que erramos, e muitas vezes. E a parentela espiritual, esta é duradoura. É para a caminhada rumo ao infinito. É para sempre. E quem diz que nós não podemos transformar de uma parentela corporal alguém que seja muito caro no futuro como um parente espiritual? Porque estamos aqui para fazer diferente. Queridos irmãos, estamos aqui não é por acaso. Como dissemos no início, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E com as dificuldades certas. A nossa postura é que vai determinar, diante desta ou daquela dificuldade, se eu serei vencedor de mim mesmo. Não é ninguém que nós vencemos. Somos nós mesmos. Se eu serei esse vencedor em trazer para o meu regaço, para os meus braços,
alguém que estava perdido em outras caminhadas e que agora eu posso abraçá-lo. Não importa a situação, não importa o momento, o que dissemos, o que fizemos, não importa. Importa que hoje estejamos abertos, predispostos a amar. E ninguém vai ao Pai, disse-nos Jesus, senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é por Ele, os exemplos que Ele deu. Quando Ele diz quem são minha mãe e meus irmãos para aqueles apóstolos, Ele quis dizer, todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Todos estamos a caminho para a aprendizagem. Ele não precisava mais, mas Ele colocou-se numa situação de irmão nosso, de aprendiz que ensinava, de professor, de mestre. Tudo Ele colocou-se para que nós pudéssemos, 2021 anos depois, estarmos aqui numa noite fria não, agradável, mas chuvosa, estarmos aqui recordando esses ensinamentos, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, queridos irmãos, a verdadeira parentela somos todos nós. Quando a gente diz, irmãos, como eu agora mesmo falei, queridos irmãos, muitas vezes saímos ali fora e nem olhamos para o rosto do outro, que nos cumprimenta ou não. Muitas vezes estamos a julgar o outro, porque, como nós falávamos, queremos que o outro viva naquele quadrado que estabelecemos para a nossa vida. É a nossa visão, é o nosso campo, e muitas vezes ele é assim, quando ele tem que ser um leque, porque todos devem ser respeitados, amados e incentivados, mesmo que não concordemos com aquele familiar difícil. Nós devemos pensar, ele está no meu caminho, pela minha necessidade de aprendizagem. Ainda dá tempo de refazermos esta linda caminhada que temos, porque o Cristo veio nos exemplificar. E Deus nos criou para o amor. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos. Mas nos apegamos a um filho, a um pai, a um irmão, ao esposo, à esposa, ao namorado. Nos apegamos e queremos ter a posse daquela pessoa, quando não sabemos ainda viver. Deus nos concede a posse de muitas coisas aqui na Terra. Inclusive, a família nos concede não a posse, um empréstimo, e nós queremos nos apossar. O apego que temos a coisas e a pessoas. Por que sofremos quando as pessoas desencarnam? Pelo apego que temos. Era meu marido, minha mãe, meu filho. Não que não tenhamos que amá-los, porque o Cristo falou desse jeito. Ele não desprezou a mãe dele, ele quis dar um ensinamento. Ele respeitava e amava a sua mãe. Então, não vamos nos apossar nem nos apegar. Claro que não vamos descuidar nem negligenciar dos nossos entes queridos. Essa família corporal que temos. Mas que lá, aquele irmão lá é tão chato, aquela cunhada, aquele sobrinho, aquele afilhado que me chegou nem sei porquê. Afilhado no sentido de gostarmos, de encaminharmos. Não vamos nos apegar. O apego gera o sofrimento. Vamos amar. Vamos entender que são empréstimos divinos que Deus nos dá para crescermos, pela nossa necessidade e pela nossa inferioridade. Queridos, que nós possamos sair daqui hoje pensando, quem é minha mãe? Eu sei, minha mãezinha está lá em casa, 89 anos. Quem é meu pai? Plano espiritual atualmente. Quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, meu pai, todos, porque eu tive vários pais nessa grande caminhada, várias mães, vários filhos, vários maridos, esposas, não sei, e não importa. Porque como nós dissemos, chegamos aqui na Terra com o véu do esquecimento, porque senão nós teríamos vergonha de nós mesmos. Então Deus nos concede a bênção do esquecimento. Vai lá, caminha essa estrada, e agora acerta. Faz bem feito.
queridos irmãos, vamos refletir que o mais importante é a parentela espiritual, mas no momento estamos vivendo a parentela corporal. Vamos valorizar tudo isso, vamos nos oportunizar a conhecê-los, se ainda não conhecemos, e amá-los, e a compreendê-los, e a calar, e a aceitar como são, a ouvi-los. Vamos falar menos, ouvir mais. Com muito carinho, com muita dedicação, vamos nos dedicar, assim, envolver a nossa vida, a valorizar sem apego esta família que está caminhando conosco. Quem sabe levaremos para a grande parentela espiritual, que são os irmãos que lá nos esperam, no retorno que todos nós faremos, levar alguns desses irmãos que não coadunam com o nosso ponto de vista, mas que nós podemos respeitar, amar e levar junto pela mão. Então, muito obrigado pela boa vontade e paciência de vocês nesta noite, excusando-nos de termos chegado muito em cima do horário, mas pegamos as tormentas pelo caminho. E não é do nosso feitio, né, Paulo, sabe? Então, nos perdoem e vamos refletir seriamente neste item do capítulo do Evangelho. Muito obrigado, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos a nossa palestrante de hoje pela nossa maravilhosa palestra. Espero que todos tenham absorvido o máximo de conhecimento e vamos tratar as nossas famílias como um espelho para treinarmos o que nós vemos de errado no próximo como um espelho dos nossos próprios erros. Bom, convido todos também a comparecerem amanhã à nossa oração diária, que acontece às 9 horas da manhã, aqui pela plataforma do Facebook, com o Paulo Salerno, que fará a oração. E a partir de agora nós vamos seguir para a prece. Vamos à nossa prece final. É o momento em que vamos receber as bênçãos dos benfeitores. É o momento também que aplicaremos o passe aos que estão aqui em nosso salão e aos que estão em casa. Vamos nos concentrar nessas bênçãos, nessas vibrações que nos chegam através dos benfeitores que estão nos acompanhando. Oremos, portanto. Este é um momento especial, Mestre. Sentimos a Tua presença, notamos a ação destes benfeitores sobre nós, em suas vibrações que nos alcançam e penetram-nos suavemente, dando-nos o conforto, o bem-estar, reanimando-nos, acendendo a chama da esperança, trabalhando para que cada um de nós, envolvidos nestas vibrações, tenhamos dias mais fáceis, proveitosos e, sobretudo, que saibamos dar bom seguimento a estas dádivas que recaem sobre nós, absorvendo-as, mas também transferindo-as a quem pudermos a partir de agora. Agradecidos, peçamos a Deus compaixão e misericórdia para a nossa humanidade. Assim seja. Finalizamos, portanto, o nosso encontro. Agradeço a todos que aqui estão, desejando um feliz regresso, uma boa noite. E aos que estão nos assistindo pela plataforma do Facebook, também muitas bênçãos. Até o nosso próximo encontro. Fiquemos com Deus. Boa noite.